E a gente começa essa edição do programa Utilidade Pública, claro, falando o que todo mundo quer ouvir, né? Como é que vai ficar agora? Serviços, atividades, tudo sendo liberado. Como é que devo me comportar? Quem vai trazer esses esclarecimentos sobre o novo formato e toda essa ansiedade, essa questão da saúde mental? Lógico, né, Patrícia? A gente já começa falando desse novo normal. Ai, já falando com essa máscara, a gente que fala muito. As pessoas estão falando muito dessa questão do novo normal, né? O que seria esse novo normal dessa vida que a gente vai ter que se adaptar agora? Eu acho que é justamente esse processo de adaptação. A gente é muito adaptável. É que geralmente a gente tem aquela resistência a mudanças. Mas isso daqui vai ser incorporado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em outros países isso aqui já existia. A máscara, o álcool gel. Por exemplo, em Singapura, as crianças pequenininhas, elas já tiravam o sapato para entrar, já usavam máscara, já passavam álcool gel. Então, para eles, aquilo lá é o normal. A gente só vai se adaptar a essa nova realidade. E essa nova realidade que a gente está vendo aqui é exatamente que a gente está realmente se adaptando, por exemplo. A gente tem essa sensação de estar puxando ali a máscara até encontrar uma que seja ideal, né? Porque são várias formas, são vários tipos de costura. A gente fala, tem umas que são mais fininhas, quando você respira, tá muito ofegante, ela parece que entra mesmo. Tem umas que agora tem uma gradezinha para correr. Tem muito isso também, as pessoas vão se adaptando pela diversidade de opções também. Até o mercado vai se adaptando a isso, né? Isso aqui não existia. Eu trabalhei no centro cirúrgico, eu usava a máscara cirúrgica, né? Natural aquilo, mas era só para aquele ambiente, né? Agora você tem que sair de máscara. Interessante porque, como você ainda não incorporou isso, hoje mesmo, na hora que eu estava saindo, eu falei, a máscara, tem que voltar para buscar máscara. Tudo isso é um processo de adaptação, mas a gente é extremamente adaptável. Então, daqui a pouco, isso aqui a gente tira de letra. Não, e tem que adaptar, gente. Olha, infelizmente, a gente ainda tem visto, tá? As pessoas, elas estão com uma falsa sensação de que, assim, ao retorno à normalidade, você vai liberando os serviços, restaurante, daqui a pouco atividade física. As pessoas estão com a sensação de que não, tá bom, eu não preciso usar máscara, não, eu já peguei, eu não preciso usar máscara. Não é assim. Não. Primeiro que a gente usa aquele princípio que é muito básico nosso, que é da negação. Eu não vou pegar, já passou, né? A gente não quer muito entrar em contato com a questão da patologia, com a questão da doença, com a questão do vírus. Mas tem que entrar. Não tem uma outra realidade. E de fato mesmo, a gente sabe muito pouco sobre esse vírus, né? Ele é muito recente, não deu tempo ainda de pegar, fazer amostras, trabalhos científicos, então tudo é novo. Não dá, eu acho que essa aparente normalidade dá uma sensação de segurança. Então a gente usa a negação e usa a sensação de que já passou, até porque a gente está louco para sair de casa, né? A gente não está, na verdade, a gente não estava acostumado a ficar em casa. Até mesmo as pessoas que não ficaram nesse isolamento mesmo, tá? Acho que até porque, na maior parte, as pessoas realmente não cumpriram 100% desse isolamento, porque ou você precisa sair para uma coisa que seja extremamente essencial, como uma farmácia, um supermercado, ou você precisa trabalhar mesmo. Uhum. Mesmo assim, esse retorno, essa divulgação de um retorno, acaba gerando muita ansiedade. Então, as pessoas querem mesmo encontrar outras pessoas. Elas querem mesmo para locais de aglomeração. Porque a gente é muito afetivo, né? Todos nós precisamos do afeto. Afeto enquanto proximidade física, até por sermos biopsicossociais. E aí o que a gente quer? A gente quer ver as pessoas, a gente quer abraçar, a gente quer encontrar, a gente quer dar risada, a gente quer tomar vinho em casa sozinho, a gente quer compartilhar isso. E eu acho que a rede social não deu conta disso. Acho que essa é uma boa transformação. A gente percebeu que a rede social não deu conta. A aglomeração virtual não substitui a aglomeração presencial. A aglomeração presencial, até por essa questão do afeto. Mas
A vida é árida. Eu falo isso para os meus pacientes o tempo todo. A vida é árida. Então, a gente não tem tudo o que a gente quer. Vamos contornar as situações da forma que for possível. É claro que a gente quer ir no shopping. Eu nem sou muito de shopping, mas as pessoas gostam muito do shopping. Mas você vai fazer o que no shopping? Né? Então, acho que essa é uma outra mudança do que a gente fala dessa nova perspectiva. É começar a colocar sentido e um propósito naquilo que você vai fazer. Né? Porque já que não dá para a gente aglomerar, já que não tem a vacina ainda, o que eu vou fazer no shopping? Eu vou comprar um sapato? Eu preciso desse sapato porque uma coisa que aconteceu assim, os sapatos ficaram lá no armário, as roupas ficaram no armário, o carro ficou na garagem. Fato, quando a gente começou o estudo, houve as pessoas externaram muito esse lance, olha, eu não estou precisando, realmente agora, gente, como eu percebi que eu tenho coisa demais, espera aí que eu vou doar. Mas uma coisa é você ter essa visão e essa percepção temporariamente durante esse período de isolamento, tá? Outra coisa é se você vai manter ou não, se aquilo vai se transformar num propósito ou não, quando a gente retornar à nossa rotina. Por exemplo, uma pessoa que estava especificamente de home office, tá? 100%. Agora começou a voltar e a empresa, sei lá, decide que vai ficar 50%. Ou então que já vai retomar as atividades 100%. Será que ela vai continuar mantendo aquele propósito também? Ou vai também ter aquela sensação, né? De acúmulo mesmo, de quanto tempo eu não compro nada. Eu mereço, espera que eu vou comprar isso aqui. E retomar de uma forma vertiginosa esse consumo. O que a gente pode esperar? Eu acho que algumas pessoas vêm com uma nova proposta, assim. Uma coisa que cresceu muito, por exemplo, foi a meditação. Eu pensei comigo, nossa, legal. As pessoas estão procurando se preencherem por si mesmas, através da meditação, dos exercícios físicos. Mas a gente estava tão numa sociedade tão apegada ao consumo, que também as compras na internet cresceram demasiadamente. Né? Você preencher o seu eu, você se preencher através de produtos, através de coisas, né? Era um costume muito grande. Então, o apelo, na verdade, o apelo pandêmico, que eu acho estrutural, é justamente a gente pensar nisso, né? Eu estava consumindo tanto, eu fui para casa, consumi tanto. Você vê, o consumo de bebidas alcoólicas também aumentou vertiginosamente, né? Então, as pessoas precisam se preencher. E, na verdade, elas precisam se preencher delas mesmas e encontrarem aí os seus prazeres dentro de si mesmo. Eu sei que é difícil. E aí tem uma coisa boa da pandemia. A gente sempre vinculou muito saúde mental à loucura, né? E a pandemia trouxe essa ideia. Todo mundo estava com alguma questão psicológica. Estou ansioso, estou nervoso, estou chorando, eu estou com medo. E isso trouxe a saúde mental, veio mais para próximo da gente e desestigmatiza a ideia da loucura. Como saúde mental sendo algo como uma dor no joelho, como alguma coisa que a gente precisa cuidar, como os olhos, o oculista. Isso eu acho muito positivo, porque quando você aproxima a saúde mental das pessoas, do universo das pessoas, elas percebem o quanto elas precisam se cuidar enquanto indivíduo, né? E o quanto ela precisa cuidar do coletivo. Porque quando a gente sai de máscara, Dânia, a gente não sai só pra gente. A gente está pensando na Dânia, estou pensando nas meninas aqui da produção, nos outros entrevistados. Isso também eu acho que é de mestre, a pandemia trazer isso para dentro da gente. Esse período deixou claro, olha, você precisou parar um pouquinho, você teve oportunidade de fazer alguns ajustes ali, ajustes em você, ajustes ali, coisas que estavam pendentes, né? Há muito tempo, tinha gente que fazia listas, assim, planejamento, olha, hoje não dá, amanhã não dá, e não conseguia fazer. E aí eu tô falando desde arrumar um guarda-roupa, sei lá, um armário, até colocar projetos em prática, projetos de estudo, enfim.
as oportunidades estão aí. Agora, se as pessoas, quem vai aproveitar essa oportunidade para criar um novo propósito, uma mudança de vida, ou vai pegar isso tudo, vai achar que foi uma fase e vai voltar a tudo que era antes, inclusive com aqueles pontos negativos que elas já identificaram Sim. como negativo, claro, vai ser a escolha de cada um. Algumas escolhas mais inteligentes e outras não tanto. E que foi muito dito, né? E uma coisa muito legal que aconteceu, a gente se voltou para as nossas casas, então você trabalhava o dia inteiro, final de semana você ia para a praia, você ia para o shopping, você não ficava em casa. Você não aproveitava aquele ambiente. E a nossa casa é muito nosso eu também. Ela revela muito da gente enquanto ser humano. Isso eu acho muito legal. As pessoas começaram a colocar um vasinho. Eu mesma arrumei uma planta. Não, cultivo de planta, culinária. Teve alguns pontos aí que atingiram índices altíssimos aí para quem acompanha as redes sociais. Né? Assim, no sentido não do egocentrismo, mas de preenchimento não com fontes de consumo. A gente precisa escolher outras formas de se sentir preenchido. Verdade. Eu acho que isso é o novo normal. Se eu pudesse apostar, eu apostaria nesse novo normal. O normal da escolha por si mesmo e do pensamento no coletivo. Algumas coisas a gente vai ter que se adaptar. Por exemplo, ensino à distância, a gente vai estar falando daqui a pouco, que a gente, quando terminar esse bloco, vai continuar essa entrevista com a Patrícia Pinatti no bloco que vem. A gente ainda vai ter um bate-papo com o odontopediatra. Ainda nessa edição do programa Utilidade Pública, tudo envolvendo aí, está todo mundo assim, uma expectativa muito grande, como é que vai funcionar, como é que as coisas vão andar, como é que as pessoas vão reagir. Uma coisa é certa, a gente não tem vacina, tá? Então, muita calma nessa hora. Eu acho que não precisa. A gente já esperou tanto, né? A gente já sacrificou tanto até agora. As coisas continuarão nos seus lugares, né? A única coisa que passa é a gente. Então, tem ali um estabelecimento, ele vai continuar lá. A gente que talvez não continue, né? Se abusar dessa pseudo-normalidade. E não tem a escolha feita, não é a gente que escolhe, tá? Infelizmente. Paty, a gente vai dar uma pausa, porque quem acompanha aí a gente desde a temporada que a gente começou a trocar essas ideias aqui, Patrícia Pinatti, sabe que qualquer tempo é curto. Quando a gente começa a conversar, a gente vai para o intervalo, a gente volta já.